que avisou aos seus discípulos amados, Jesus ressuscitou. Ficou 40 dias com os seus discípulos, ensinou a doutrina que dele estava escrito. As últimas palavras do Mestre Jesus Cristo, depois subiu ao céu, além de o infinito. Jesus esteve aqui, já ressuscitou, e de Galileia o anjo ordenou. Maria Madalena foi quem avistou aos seus discípulos amados, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e está aqui nesta manhã, né, irmãos? Graças a Deus, agradeço a oportunidade. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Vamos cantar somente um corinho, irmãos, aleluia. O servo do Senhor já se faz presente, né? Aleluia, para dar o ensinamento da palavra do Senhor nesta manhã. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos cantando. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem é só Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. O poder de Deus é fogo pra queimar pecado. O poder de Deus é fogo pra queimar pecado. Eu vou assim, irmão, já está passando a palavra para nossa irmã Maria, ela já vai continuar a consagração nesta manhã, cantando o corinho, fazendo uma oração. Vamos receber a serva de Deus nesta manhã, com as palmas bem alegres. Cumprimento, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque agradecer a Ele por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui. Aleluia. O Senhor dá a oportunidade de nos levantar. Nós temos que glorificar e bendizer. Porque quantas igrejas estão em cima do leito? Verdade. E quantos estão nessa manhã necessitando de ouvir a voz do Senhor? Porque, igreja, nós estamos aqui para honra e glória do Senhor, porque tudo é para Ele. Mas tem pessoas necessitadas de ouvir uma voz. Ora, quando nós abrimos nossa boca e vamos orar pelos que estão no pior sufoco, porque tem pessoas nessa manhã que elas estão passando momentos difíceis na terra. Verdade. Mas ainda tem uma igreja que clama, que ora, que busca, né, as almas aí necessitadas. Glória a Deus, aleluia. Vamos nessa manhã já fazer uma breve oração. Amém.
Deus bendito, aqui estamos, Senhor, na tua presença. Não senão porque somos alguma coisa, mas é porque pertencemos a ti. E te agradecemos, Senhor, por ter dado a oportunidade de estar aqui. Oh, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, Santo de Israel, nessa manhã eu te apresento os teus servos, teus filhos que estão necessitando do Senhor. Tem servo teu, Senhor, tem serva tua, precisando ouvir a tua voz, Pai amado. E tem outros, Jesus amado, que estão cansados. Ah, mas o Senhor é que levanta o caído. É o Senhor que dá força ao cansado. Alcança, Pai amado, repreende os laços, cilados, os planos malignos. Santo Deus, Santo, poderoso, apresento também, Senhor, os jovens da tua igreja. Apresenta as crianças, os anciãos, meu Pai. Todos que fazem a tua obra, Pai amado, todos, Senhor amado, que busca a tua face. Vem, Jesus, sobre eles, Senhor, guardar, livrar, repreender, desfazer os laços da cilada. Guarda a tua igreja na terra, Senhor. Guarda os teus servos, teus filhos, Pai amado. Nos abençoa nessa manhã, nos fortaleça a cada momento, cada instante da nossa vida, meu Pai. Venha guardar os teus servos, as tuas filhas, Pai amado. Todos que estão, meu Pai, em comunhão contigo. Ajuda-nos a não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar somente para o alto, de onde veio o nosso socorro. Venha nessa manhã ajudar o teu servo, dar força e graça a ele, para permanecer fazendo o teu querer e a tua vontade. Usa ele na tua palavra, Pai, Senhor, teu querer, faz a tua vontade. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. No capítulo 20 do Apocalipse, versículos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 20. Amém. Vamos à meditação Aleluia, Senhor. da palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Cada momento Deus. ela vai nos enriquecendo. Isso. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, para quem não sabe, significa revelação. Revelação de Deus que deu a Cristo, seu Filho. Ele passou o anjo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5 e 6. Amém. Encontraram? Amém. Mas os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos, né, até que os 1000 anos se acabarão. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tens poder sobre a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, diz a palavra. Pode sentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe orar o Pai Nosso? Amém. Sabe, irmão? Pai nosso, É. fácil, não é oração fácil, né, Ju? Como é que é? Pai nosso, que está no céu, santificado, adiante dele, seja feita a vontade, assim na terra como no céu. Isso. O pão de nós cada dia, que também perdoa, a nossa vida, assim como nós perdoamos, nós perdoamos. Isso. Não deixe cair em Samaria, não amém. É a oração modelo. E a frase de venha o teu reino, que não é venha a nós o teu reino, o teu reino dele está dentro de nossos corações, mas antes que chegue a Nova Jerusalém, que a Bíblia revela, antes da chegada da Nova Jerusalém, tudo isso é para nós refletir bem
os avisos sagrados de Deus e a atenção de Deus voltada para nós. Muito lindo a palavra. Como lemos aqui, os mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se acabam, e traz a bem-aventurança os que têm parte na primeira ressurreição. Esses não terão o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de poder. E reinarão com ele 1000 anos. Agora, onde que ficam as pessoas pregando o juízo final para os crentes? Que é o que mais se ouve. Prepare que você vai comparecer diante do juízo final. E tem uns que ainda acrescentam mais ainda para receber mais pragas, segundo a Bíblia. E vai dar conta de tudo que fez. Já as pregações que se ouvem muito, não é? Não sei se vocês não já ouviram. Então, aonde que fica a doutrina na mente do povo, com essas inversões de valor? Aqui a palavra está dizendo que a igreja será reunida com Cristo 1000 anos antes do juízo final. Então não tem, 1000 anos antes do juízo final. Agora, se a Bíblia mostra claramente que tem esse espaço de um período, a outro período, um espaço de 1000 anos antes, aonde fica então a colocação de que traz assombro para os corações que ouvem crer que o juízo final está preparado para os salvos. Tem respaldo bíblico esse assunto? Tem? Professor, a gente costuma assim, comentar, achava que quer comentar e a gente vai e comenta. Mas, na verdade, eu preciso que o senhor me dê agora um ponto fixo, qual o livro que fala realmente disso. Né? Porque a gente ouve muito, né? E quer se pontualizar e agora, né? Tem respaldo, né? Então, eu queria que o senhor me enviasse aqui os pontos aqui para a gente ler e distrair, né? Distrair intenções, né? Que fala o texto, né? Porque é muito comentado, né? Em casa mesmo a gente diz assim, um dia tu vai estar lá no juízo final. É muito, né? Fácil a gente falar isso, né? A aceitação de Cristo é uma passagem da morte para a vida. O juízo final é a retenção da morte. A pessoa que não aceita Cristo já está retido por ela, pela morte. Quando você aceita Cristo, aí essa retenção ela é cancelada. E já não tem mais aquele acesso que estava previsto referente a não aceitar a palavra, a não aceitar. Vamos ver aqui no livro de João. Ele está preparado, o povo dele está preparado, vai viver 1000 anos de sacrifício com ele. Como é que pode chegar os 1000 anos? Chegou os 1000 anos. E é depois que chegar os 1000 anos? Aí eu vou só completar essa frase aqui, aí nós vamos, é uma boa pergunta. Vamos chegar à conclusão bíblica, da Bíblia, não é? Isso. Aqui no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, vamos ver o que diz a palavra. João 5, 24. Essa matéria é muito edificativa e glorifica a Deus em Cristo de uma maneira toda especial. Pode ler, professor? Pode. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso, passou. Acabou-se a condenação.
Por isso que em 8 de Romanos fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, na mão segundo a carne, segundo o Espírito. Agora, a pergunta que o irmão fez é mesmo dentro dessa matéria. Analisemos como a palavra nos diz. Não existe salvação por obras. Só tem um único meio de salvação, é a fé, em primeiro lugar, em Cristo. Glória a Deus. Agora, os judeus, no Monte Sinai, até agora, a maior parte dos judeus da promessa não crê no Evangelho assim. Agora, esse Evangelho está prosseguindo para a área dos estrangeiros. E os judeus da promessa estão recuados. Só que na promessa, os judeus da promessa e os estrangeiros serão unidos por um único sentido, um único significado. É a união de salvação sem obras, unicamente pela fé. Eu vou dar 2 exemplos de 2 homens que testificou assim. Primeiro, referente à salvação sem obras, oficialmente falando, com o ministério de Abraão, e antes de Abraão veio Abel, como exemplo de salvação sem obras, salvação em primeiro lugar. Aí o outro homem, como exemplo, foi o malfeitor da cruz. Salvação sem obras, só tem um meio de salvação. Então quem compreende salvação vive mais tranquilo, sem dúvida alguma. Agora, essa contenda que está de Cristo com os judeus, levar aquela palavra do capítulo 10 de João, verso 16, parte B, que ele diz que haverá um só rebanho, um só, mas pela única fé. Pela única fé. Agora analise bem, a igreja está prestes a subir? Sim. Ou não? Sim. Qual é o maior sinal que indica a subida da igreja? Os 2 maiores sinais, biblicamente falando. O primeiro sinal é o ajuntamento de Israel recobrando a sua pátria que foi perdida no ano 70. Aquela guerra da grande tribulação de Israel. E o último sinal maior é a reconstrução do 3º templo lá em Jerusalém. Que está sobre o poder dos muçulmanos, lá tem a mesquita de Maomé. Aquela mesquita precisa ser desfeita, a igreja reconstruída, aí a igreja subirá, é o maior sinal. Agora, nas tecnologias modernas, aquele 3º templo já tem a planta pronta, já estão avisando faz tempo, já uns anos, já avisam a novilha vermelha que vai sacrificar lá, ainda segundo a lei. É a nossa visão bíblica. Agora, logo o templo for reconstruído, o que acontecerá? A igreja da fé, a das obras físicas, que é Israel, no caso. Então a igreja, a fé, a igreja de Cristo, pela fé, ela subirá. E os judeus primeiros ficarão os últimos. Bem conhecida essa palavra. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Agora, a igreja subindo, o que vai acontecer aqui na frente, segundo a Bíblia? Deus mandará 2 testemunhas para o 3º templo. É promessa pega no ministério profético de Zacarias, também dos outros profetas, Ageu, e agora chegando ao nosso conhecimento de uma maneira muito bem transparente. Agora, logo, a igreja estrangeira e alguns judeus convertidos a Cristo subirem, então virá 2 testemunhas para a terra, para dar início do evangelho do reino do fim, do ministério judaico. Porque há muitos que pensam que somos nós que vamos pregar o evangelho do fim, não.
Nós estamos pregando o Evangelho até encerrar a plenitude do Evangelho. Plenitude é o bom caráter que os salvos têm. Plenitude é o bom caráter que os salvos possuem. Isso é o controle do temperamento. E é nesse período encerra o momento dos estrangeiros, somos nós. Então, quando Deus coloca um basta no período dos estrangeiros, a igreja, ela subirá. Isso. E a igreja subindo é uma remessa. E nessa subida da igreja, a igreja, os profetas vão profetizar 3 anos e meio, dando início ao evangelho como já disse, da graça, e sem precisar tirar a vara. Então vai ser uma tribulação de tal maneira que o mundo todo vai ficar abalado, mas 2 homens, só 2, irão mobilizar toda essa planeta Terra, por 2, só 2. Glória a Deus. Lá em Babilônia, 4 homens mobilizou toda a Babilônia. Daniel, Misael, Azarias e Misael. Você está compreendendo? Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas esse nome já é Babilônia, sabia? Vocês que têm Esses nomes aí de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não são hebraicos. Foi uma insinuação que o rei criou para mudar a parte psicológica e desfazer da fé. Você vê que coisa terrível? Todos os 4 nomes são nomes babilônicos. Daniel quer dizer, Baal te proteja. Beltesazar. Veja bem. Abednego quer dizer servo de Nego. Era o deus de Babilônia. E aí se vai. Então, voltando ao mesmo assunto, no arrebatamento, Deus mandará 2 profetas para onde? Para a terra. Mas em que lugar da terra? Israel. Porque lá é o centro espiritual, geográfico, é o centro histórico de Israel. É como se fosse o relógio de Deus. Se quer pregar um evangelho ligado aos profetas, aos anjos, aos apóstolos, procura a pedagogia da palavra, a palavra exata que nós estamos falando. E nesse período, a igreja está onde? Na glória. Mas aqui na terra vai haver um período de 3 anos e meio que os profetas vão profetizarem. E se alguém quiser matar, porque eles vão ser enquadrados na pena de morte, porque eles não obedecerão nenhuma autoridade terrena, porque eles vêm com a autoridade direta do céu e ninguém poderá barrar. Então, quando eles fizeram o esquema para matar os 2 profetas, que chegar o elite lá, o atirador especial, então eles orarão e descerão fogo dos céus e arrasam os seus inimigos. Então a maior arma do cristão está na palavra. A palavra é a maior arma acima de qualquer bomba atômica, mísseis, Glória. qualquer tipo de armamento. O que isso é supremo é a palavra. E a palavra diz que haverá 3 anos e meio sem chuva. Imagina bem, 6 meses sem chuva, 8 meses já está em estado de alerta. Imagina bem, 3 anos e meio. Aí o que acontece? Nesse período a igreja está onde? Na glória. Isso. Mas depois dos 3 anos e meio, estou citando Apocalipse capítulo 11, para ganhar mais tempo. Aí um poder político chamado Besta do Abismo, para a guerra aos 2 profetas, e matarão. Deus permitirá. Aí depois que eles forem mortos, o anticristo ele pretenderá inaugurar o seu reino aonde?
Mas qual a posição da terra? Lugar. Israel. Que é o lugar do bicho, do petróleo, é o lugar mais rico, é o centro do mundo e sempre esteve na mira do anticristo. Pode ver que 40 anos antes do nascimento de Cristo, quem estava lá? Herodes. O império do anticristo. Estava lá. Quando Jesus nasceu, quem perseguiu as crianças? Herodes. Roma, Herodes. Está compreendendo? Quem selou o túmulo de Cristo para que ele nunca mais ressuscitasse? Isaías, Mateus 26, 28, 26, 66, 27, 66. E selou o túmulo, Pilatos selou o túmulo, né? O Império Romano selou o túmulo de Cristo para que ele não ressuscitasse. Depois ele ressuscitou, o anticristo juntou-se com os judeus e oficiou a mentira que Jesus não tinha ressuscitado. Em Mateus 28, 11. Então a mira do anticristo está sempre lá em Israel. Agora, quando Paulo escreveu que na vinda de Cristo, no sentido geral, não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifesta o filho do pecado, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se assentará no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, e se relevante e revolta contra tudo que se chama Deus. Já leram os Tessalonicenses 2? Tessalonicenses 2, exatamente. E a nossa visão é esta, a visão bíblica. Quando o anticristo matar os dois profetas, então haverá uma falsa paz. Mas o anticristo ele só pode inaugurar o reino dele por 3 motivos. Primeiro, hoje ele não inaugura porque ele tem um exército na terra dos crentes, dos cristãos salvos. Por isso que o cristão não pode fazer acepção de membro de outro ministério, senão ele é cristão falso. É os cristãos verdadeiros que estão membrados no corpo do exército de Cristo. A igreja é o exército de Cristo. Os membros libertos são membros do corpo de Cristo e do exército de Cristo. Então o anticristo ele não pode se manifestar porque a igreja está na terra. Mas logo a igreja subir, o anticristo tenta inaugurar o reino, mas ele não pode porque Deus manda 2 profetas. Não poderá. Assim, está compreendendo para chegar lá onde o irmão falou? Aí o que acontece? Logo os 2 profetas forem mortos, que declaravam falsa paz. Aí, mas o anticristo só pode inaugurar o reino se ele varrer Israel de sobre a terra. Sempre esses exemplos de varrer Israel de sobre a face da terra sempre são projetados e só dá errado. Glória a Deus. Nunca ele dá certo, porque Israel é uma pedra pesada para todas as nações e uma das expressões do juiz de Deus é quem vai contra Israel. Aí naquele período, o anticristo ele vai tentar eliminar Israel da face da terra para inaugurar o seu reino. O que vai acontecer? Aí Jesus vem como relâmpago com a sua igreja. Aí Jesus descerá com a sua igreja que o arrebatou. Sabe que a igreja vai ficar na glória, nesse sentido bíblico, 7 anos. Depois a chegada da guerra, a chegada da igreja vai causar a grande guerra do... É onde mesmo? Armagedon, que é Megiddo. Armagedon. É preciso que lemos o livro do Apocalipse, senão a gente fica muito mal informado. Já leram na guerra do Armagedon? Quem já leu? Não? Olha aqui, olha, no capítulo 13 do Apocalipse. O Apocalipse não tem ordem cronológica. O Apocalipse, nem a Bíblia, nenhuma Bíblia tem ordem cronológica. Você pode ler a Bíblia em ordem cronológica, se pegar um livro. 13, irmão? 13 e versículo, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 13. Depois vamos 14 até o 16. Pode ler aí, irmão.
Apocalipse 13, 16, melhor dizer. 16, 13, 16. 14, 6, 13. E faz que a todos 16, 14, 16. É 16, 13. 16, 3. 16, 13. Ah, sim. Isso. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Agora vai para o versículo 14. 14. Porque Porque são espíritos de demônios que Isso. fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso, veja bem. Agora o versículo 15. Ele que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que ele não ande e não se vejam as suas vergonhas. E o versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Isso. Onde é o Armagedon? Israel, Oriente Médio, né? Porque o pregador, seja irmão ou irmã, o pregador ele precisa ser sujeito à palavra. Se a palavra fala de geografia, a pessoa despreza. Então é que a gente está falando, ela está cometendo um grande desprezo na palavra e está mais enganando o povo do que ensinando. Quando você lê uma palavra que fala no nome de um lugar, está requerendo o quê? Estudo geográfico. É, Ou não? sim. Por exemplo, no capítulo 17 do Apocalipse, versículo 9, diz a palavra que a besta está sobre 7 montes. Qual é a cidade do mundo que está sobre 7 colinas? A cidade de Roma, no Vaticano. Então lá se identifica geograficamente, profeticamente, historicamente, socialmente. Senão você vai pregar uma coisa aí que fica só para dar um cala-boca no povo, né? Agora o Armagedon é um vale muito grande que existe lá em Jerusalém. Lá no capítulo 4 de Juízes, quando Deus deu a vitória a Débora, a terceira, a juíza de Israel, a vitória de Israel sobre os cananeus foi no vale de Armagedon. Em Cântico de Débora, ela expressa que os inimigos não tomaram ganho de prata no campo de Megido, que é o mesmo que o Armagedon. É um vale muito grande, que é mais visado pelas nações, conhecido como campo de batalha, sobre a invasão de Israel. Agora, os reinos do mundo ligados a uma só ideia para ir invadir Israel lá no Vale do Armagedon, justamente. E quando essa invasão estiver bem programada, que Israel estiver a ponto de ser destruído, o que acontecerá? Israel clamará pelo Deus da promessa, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Jesus, já preparado, ele descerá rapidamente com a igreja como ladrão, mas para o exército do anticristo. Que essa expressão de dizer que Jesus virá como ladrão para a igreja é uma expressão totalmente errada. Ele está falando conosco hoje que ele vai vir, não está? Sim. Em cada coração, não é revelado? Ô irmão, mas vai fazendo uma comparação? Não, porque para a igreja ele vem como noivo. Então, É, noivo. mas acho que tem um versículo na Bíblia para que Jesus vai vir como ladrão. Tem, esse aí mesmo onde a irmã Mas tem, está em Pedro também fala. Agora é para o exército do anticristo, não para a igreja. Não para a igreja. Porque quando a 7ª trombeta tocar, que é um alerta em cada ouvido, os que ouviram vão dizer o que já estava esperando. Não é surpresa. Verdade. Porque quando Elias foi avisar, Deus falou que ia levar Elias já pensou, já Isso está. não é uma surpresa, que a igreja já está esperando, né, irmão?
Exatamente. Por que vem o Espírito de Deus sobre nós em forma de plenitude? Para quê? Para não trazer dúvidas sobre a salvação. Por que nós estamos instruindo? A Bíblia nos instrui sobre salvação e a maneira que a pessoa tenha confiança. Tirar a pessoa da visão das obras, colocar unicamente na fé. E as obras para que servem? Para testemunho e galardão. E não é para a salvação. Glória a Deus. Está compreendendo? Porque aí é algo que alcança, desde o tribunal até o lavrador da roça, o simples. Alcança todos somente com um assunto só. E nessa batalha, na matemática de Daniel, que o tempo é bem resumido, essa guerra do Armagedon, ela durará mais ou menos 30 dias. Está compreendendo? Porque na matemática de Daniel, capítulo 12, versículo 12, 13, fala que bem-aventurados que se chegam até 1395 dias, que dá 3 anos e meio, 2 meses e 15 dias. Ali dá o Armagedon, a guerra contra os inimigos, uma grande parte serão mortos, outra grande parte renderão a Israel, se unirão ao judaísmo, para que é igual no tempo de Esther. Quem não quisesse fosse lá, capítulo 8, versículo de 23, de 18 a 23, de Esther diz a palavra. Todos que não quiseram ser mortos pela espada dos judeus, tiveram que fazer judeus. Na época de Esther. Então, os que se renderam ao lado de Israel serão livres. E os que resistirem serão mortos à espada. E quando terminar essa guerra, haverá reunião dos crentes no tribunal de Cristo. No tribunal De Cristo. para qual finalidade? Receber galardão. A igreja será julgada não para ser condenada, mas para receber Galardão, mas aí é onde porque entra. os irmãos avaliam bem que o português da Bíblia é inspirado. Jesus não disse que ele ia para entregar o galardão lá no céu, ele diz, eis que vem. Apocalipse 22, versículo 8, versículo 29, é isso. Eis que vem, o meu galardão vem, e não é ir, é vir. E o gramático da Escritura é inspirado. Eis que breve vem, o prece vem, e o meu galardão está comigo. Veja bem, quando João teve a comunicação, João estava aqui na terra. Aí Jesus disse, eis que preste vem. É a mesma coisa de ele dizer também. Então, verá o sinal no Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Então, a gramática não pode ser adulterada. Está compreendendo ou não? Compreenderam? E no fim dessa guerra do Armagedon, o que acontece? A reunião da igreja com o tribunal de Cristo. Para qual finalidade? Para receber galardão. Aí para frente segue-se o milênio. Ainda a Nova Jerusalém não é manifesta, é a pergunta que o irmão fez. Aí depois dessa guerra, cumpra o restante da profecia de Joel, que o Espírito Santo passará sobre todos, toda a carne. Toda a carne. Para qual finalidade? Para confessar que Jesus, ele é o Senhor, que é o dono. Ele é dono de tudo. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Filipenses 2, 8 ao 10, diz a palavra. Ele é o Senhor, quer dizer, dono. Ninguém se escapará. Mas como o paraíso foi perdido em Adão, e o diabo zombou de Jesus lá no deserto, e naquele momento Jesus não fez defesa, mas ficou para o futuro. Ele não disse para Satanás, para Jesus, tudo isso te darei se adorar-me, se prostrar-me e adorar, não falou no capítulo 4 de Mateus? De Lucas também. Por que ele disse essa palavra?
Porque ele não conhecia Jesus. Porque Adão Quem entregou. entregou os reinos do mundo para o diabo foi Adão. Adão. Exatamente. Então, o assunto, devido a Jesus vir no segundo Adão em espírito vivificante, então é necessário que o milênio que trouxe a natureza de Adão vá, antes do pecado, ele volta novamente a existir para mostrar que Jesus é Senhor de todos. Aqui no livro nós já estamos até terminando, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, 20, 19, 20, vamos ver o que diz a palavra de Deus, já nesse resumo. Precisamos estudar a palavra ou não? Sim. Muito. Ser cristão não é cristão de emoção, eu vou, eu faço do meu jeito e tal, e eu quero salvação por obras, então está cheio disso, é fazer para receber. É uma doutrina totalmente distorcida, é receber para fazer. Uma vergonha, irmão. Sim, a doutrina da barganha é falsa, e 100% falsa. Exatamente. E por isso que existe um neopentecostal, ele não gosta da Bíblia. Ô, irmão. Ele gosta de sacrifício, ele não gosta da Bíblia, não gosta. Que tem uns que dizem, até falou para mim, não tenho paciência para estudar a Bíblia. Sim, e outros Irmão, até. assim, eu faço isso de vez em quando. Assim, de você fazer um propósito de oração, um propósito assim de uma campanha. Assim, eu vou fazer uma campanha para Deus me dar isso e isso. É uma vergonha, irmão? A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus abençoa em tudo. Todas as bênçãos espirituais estão acumuladas em Cristo, e ele expressou em Mateus 7,7, pedir e dar-se-vos-á. Não é sacrificar e dar, é pedir e crer. É pedir e crer. Quer dizer, na oração. Porque não existe campanha de oração, existe perseverança em oração. Perseverança em oração. Perseverança, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica por todos os santos. Isso. E vigiando nisso com toda a perseverança. A armadura de Deus diz lá em Efésios, né? 6, Mas a 10. gente fazer não é errado, irmão. A gente não tem problema de a gente fazer. Aí você está buscando a glória para você mesmo. Ah, tá. Aí você está chama pecado de soberba. É porque Deus já tem as bênçãos para nos entregar, né, irmão? O pecado é de soberba. E a soberba é o terceiro grau do pecado que corrompe a pessoa. Corrompe a pessoa de uma maneira totalmente inadequada. Aqui tem os Colossenses, vamos ver o que diz a palavra de Deus, capítulo 1, diz versículo 16, 17, 18, mas já diretamente nós estamos nesse final, e é tão bom a palavra. Os irmãos querem ler? Glória a Deus. Já vamos ler já o 19 diretamente no assunto. Amém. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Sim, Continua? continua. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Também, Tanto as que estão amém, na terra, como as que estão dos céus. no céu. Glória a Deus. Então, está compreendendo? Então, o milênio que pregamos, irmão Israel, é o cumprimento da palavra do reino vegetal. Porque na visão de Isaías, na época do milênio, os animais que alimentam de capim, de ração, eles de carne, melhor dizer, e são carnívoros, eles deixarão de ser carnívoros e serão vegetarianos. Porque na época do milênio não haverá estrangulamento, não haverá morte, haverá o reino pacífico. Vai ver que no tempo de Adão, as pessoas não alimentavam de carne,
porque o próprio sol transmitia a medicina, a proteína para os corpos. Você vê que maravilha? Depois do dilúvio é que encontramos Deus falando com o homem para comer carne, porque o homem já tinha enfraquecido. Glória a Deus. A carne transmite proteína, repouso para o corpo, mas também transmite ácido. Quem come muita carne envelhece rápido, mais rápido, principalmente a carne vermelha. Agora o que nós estamos vendo é que aquele reinado de Cristo no milênio é uma reconciliação, é a recuperação de tudo aquilo que foi perdido em Adão. A terra recebeu 4 tipos de maldições por causa, começando pelo pecado de Adão. Deus disse a Adão em 3,17 de Gênesis: maldita é a terra por causa de ti. Deus disse a Caim, no capítulo 4, versículo 7, 8, 9: maldita é a terra que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão Adão. 2 maldições. Lá no Monte Sinai, quando Israel trocou a lei pela graça, e é isso que nós estamos falando hoje, sobre barganha, o povo recebeu outra maldição. Então, todos que vivem trabalhando com Deus por barganha estão debaixo ainda da maldição. Está aqui mesmo no Novo Testamento, Efésios 3,19. 3 versículo, Efésios não, Gálatas 3, 10. Todos que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Veio essa 4ª maldição, porque a terceira foi quando Canaã zombou de seu pai, do seu avô, porque estava despido, estava embriagou-se, mas não era motivo de oportunidade para zombar. Então a terra recebeu quantas maldições? 4. Maldição causada pela lei, porque a lei? Porque a lei só Deus pode cumprir os mandamentos, já que o homem se prontificou de cumprir os mandamentos, como Deus se tornou maldito. Porque Deus não dá sua glória para ninguém, essa glória é exclusivamente dele. E quem tenta apoderar de fazer para receber, segundo a Bíblia, que é um conceito da lei, é maldito. Agora a pessoa só é bendita quando ela aceita Cristo hoje, exclusivamente pela fé. Então ela passou da maldição da lei, da maldição hereditária, ainda fica essa sequela em nós, da maldição causada pela divisão de nações estrangeiras, no caso de Canaã, e a maldição, também dizendo a maldição de desejar o mal, desejar para o outro. Sempre orando. Então nós estamos livres, bem libertos. Se entendemos a palavra como ela manda. Aí, resumindo, depois da guerra do Armagedon, vem essa restituição que está aqui. Lá em Isaías 11, verso 9, verso 6 ao 9, diz a palavra, no 9, que a terra encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E o leão comerá palha como o boi. O leão é carnívoro. A serpente é agressiva, venenosa. E diz a palavra que naquele tempo até os venenos das cobras serão lançados no abismo. Está em Apocalipse 20, verso 3. Interessante, ó. E até nessas alturas, Nova Jerusalém ainda não apareceu já. Não dá mais tempo hoje, mas querendo Deus, nós prosseguiremos. Só quero fazer uma colocação quando estava falando sobre o juízo final, porque a maioria, quando fala do tribunal de Cristo, e todos vão se comparecer, aí eu já ouvi pregadores falar, você vai se apresentar na frente do Senhor com as mãos vazias, porque ali está falando que as obras de muitos são queimadas como palha, feno, né? Aí eles falam assim, você vai se apresentar de mãos vazias, porque
para receber galardão, você tem que ter feito alguma coisa para Cristo, né? Então, os missionários que levam a palavra, outros que porque é galardão, não é para salvação. A salvação é diferente, por isso que eles falam assim, vão se apresentar diante do Senhor. Mas quando você vai ler a palavra, é diferente. O tribunal de Cristo é para condenação e para salvação. Não, avaliação. Avaliação. Por exemplo, a irmã sai da sua casa, precisa vem aqui à igreja. Para qual finalidade? Receber galardão. Não é para salvação, é como salvo. O irmão espera, talvez feche a igreja, tudo que ele fizer, até vai pegar o lixo onde está, colocar no lugar onde o lixo pega. Deus ele é um Deus de fartura, mas ele não desperdiça nada que a pessoa faz. Nada. Mas isso a pessoa faz não é para salvação, faz como salvo. Porque a salvação vem antes de quê? Uma pessoa perguntou para mim se quem não paga dízimo é salvo. Você vê aonde que está a ignorância da pessoa, coitada, mas ela pensa, né? Porque a salvação vem do dizimar antes de ofertar, de tudo. Ele vem como gratuitamente. Quando Abraão dizimou, Abraão já fazia tempo que era salvo. Amém. Está no capítulo 4 de Romanos. Então, o malfeitor da cruz, ele foi salvo antes de dizimar, né? Ele só fazia maldade. Ele crente não era, ele converteu lá na hora. Irmão, e assim, tem irmãs que elas falam, né, que as pessoas não aceitam Jesus. Mas aí quando tá ali na ânsia da morte, já para morrer, aí aceita Jesus e vai para o céu. Não vai para o céu, porque aprontou, teve a oportunidade de aceitar Jesus quando estava bom e não aceitaram. Aí ali, quando está na ânsia da morte, aceita Jesus. E aí ela irmão? sufoca a misericórdia de Deus, entra no juízo diante de Deus, pronuncia juízo apressado para ela mesma. Aí é salva, não é, irmão? Sem dúvida. Aí agora tem Sem pessoas, dúvida. irmão, É porque que ela fala que não vai pro céu. É a falta de ensinamento. Irmão, tem um arrependimento naquela hora ali, vê que vai morrer, né? O ladrão A da falta de cruz é o ensinamento, exemplo. desviado. O malfeitor da cruz é o maior o maior exemplo. exemplo e as pessoas ainda pensam assim. A minha irmã disse que tinha um rapaz que entrou na casa dela, aprontava, limpa. E a mãe estava na igreja orando por esse rapaz, ele não se libertava. Mas a irmã é católica, mas ela falou, aí no dia que o rapaz deram não sei quantos tiros nele, ele na ânsia da morte, ele era tão, porque ele não, e demorou o resgate, mas ele não levantava. A mãe saiu da igreja, foi lá com a esposa do pastor, ela fez o apelo, ele se ajoelhou todo sangrando, aceitou Jesus, depois morreu ali mesmo. Olha só. Aí eu falei, ele com certeza foi isso. Ela, nossa, mas ele aprontou. Então, é que as pessoas... Não, mas ela não Jesus. conhece. Mas ela não conhece a palavra. Minha irmã é católica. Agora, tem crente e eu não sei o que eles estão fazendo aí na casa do Senhor. Porque eles não liberam perdão. Porque quando uma pessoa... Eles não liberam perdão. São orgulhosos. E se você não for misericordioso, você não vai alcançar misericórdia de Deus. Professor, só uma pergunta. Porque você conhece, quem conhece o pecado gradativamente sabe que quando a pessoa confia nas obras que fez, ela está sendo acometida pelo 3º grau do pecado. Primeiro grau é pensar, segundo grau é pensar, terceiro grau é realizar. Misericórdia. Então, é o pecado que derrubou o querubim, derrubou Adão, vive derrubando o crente dentro da igreja e fora da igreja também. Fazer para receber. Soberba. Verdade. Então, professor, é porque eu falo muito de Isaías
Sim. Então, eu falo isso assim, trazendo para o tempo de hoje, considerando o celular, porque todo mundo tem o celular na mão. Aí um dia Deus me deu uma visão aqui nessa igreja, o pastor estava pregando, e Deus me deu uma visão que morria muita gente, aí tinha um negócio na mão, e o negócio era a liga, só que eu não entendi na hora. Aí mas o Senhor me disse que era muita gente que morria, e falava no liga. Eu disse, Deus, não tem isso na Bíblia. Ele disse, tem. Aí eu fui ver lá em Mateus acho que é 19, o que é ligado na terra é ligado no céu. Então eu saio falando isso para os Mas homens. o que ligar na terra será ligado no céu, é a terceira instância. Não é só nós abrir a boca e falar. Sim. Pode ver que o texto é executivo, de Mateus 18:15. Primeiro, conselho por uma pessoa. Segundo, por 2 ou 3 pessoas. Terceiro, conselho pela igreja. Não podemos abrir a boca aí e falar aleatoriamente essa palavra, porque ela tem um efeito. É a pessoa que resiste o conselho por 3 vezes. Por uma pessoa, 2 ou 3 pessoas e depois pela igreja. Aí é ligado nos céus, como ela é obstinada. Não pode. Por isso que a iniquidade ela entra dentro das igrejas, porque inventa lá uma campanha e eles usam esse versículo isolado, sem colocar o contexto do assunto. Esse é o ponto grave. Tudo que se ligar na terra se é ligado no céu, segundo a vontade de Deus e a reação do código do conselho. Então, Não é assim não. Mas também Não pode ser funciona. ligado. Agora os de mente, assim eles vão. Jesus só falou essa palavra depois que a pessoa deu exemplo, se a pessoa aceitasse, rejeitasse o terceiro, Conselho. antes ele não falou. Não Foi tá trabalho. lá em Mateus 18:20. Vamos agradecer. É bom Você vai receber compreender. oração. Porque a pessoa hoje ela entra nessa soberba. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Mas depois que a pessoa resiste, quantas vezes o conselho? 3 vezes. Se teu irmão pecar por tentativa, ensine só. Não, chame mais 2. Aí o assunto pode encerrar ali. Por isso que a igreja tem que ser uma igreja de doutrina, porque a igreja, assim, Deus coloca a igreja como um corpo de autoridade, com um só pensamento espiritual. amém. Não é um dá 30 dias, o outro não perdoa. O outro já diz dá 60 para ele não fazer mais. Então começa a martelar aquela confusão, que eu já ouvi esse tipo de julgamento. E não é assim. Perdoou, arrependeu perante a igreja, toda a igreja tem o direito de, porque está ligado no céu, que ele se arrependeu. Mas se não se arrepender, toda a igreja considera ele como um obstinado gentil publicano, até que ele pode se arrepender, talvez por um dia de resistência ou 10 anos, depende da pessoa. Mas a palavra ligado na terra e ligado no céu não pode ser adulterado. Tem que Eu vou trabalhar falar disso. dentro do código. Então, realmente, não sei se eu preciso fazer algum curso, porque eu tenho assim um hábito de conversar muito, né? Com os jovens, com tudo. É sanguínea, né? Tem que controlar o temperamento sanguíneo. Eu também sou assim. Agradecer a Deus nesse trabalho. Amém. Todos são crentes, são, né? Então, agradecemos, Senhor, hoje estamos sendo agradecendo por esse trabalho concedido nesta manhã. E nada mais também o Senhor da glória, o Senhor amado, assim como o Senhor tem nos dado, Senhor, Glória a nos dando a tua igreja, segurança para a tua igreja, Sim, Senhor, na amém. virtude divina, Senhor, Reina, da tua Jesus. palavra, santo Glória e ao teu nome, glorioso, e o Jesus. Senhor da glória. Aleluia. Com teu poder divino, santo e Senhor. glorioso, tu permanece, ó Deus, para sempre, a nação de Israel e todos nós, a tua gloriosa palavra. Aleluia, Esse Senhor também chegou agora, Senhor da glória. Seja sempre agraciado pelo poder da tua palavra. Sim, meu Em Deus. Cristo Jesus. Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Compreenderam? Amém. Porque Jesus disse: se vós perdoardes,
será perdoado. E a quem vós meterdes serão metidos os pecados. Só que era nessa execução de terceira vez. Não é assim, aí tá suspenso, tá confinado lá no céu, mas não ouviu a pessoa como se deve. O policial, quando vai prender a pessoa, ele explica, você está sendo preso por isso, isso e isso. O outro também que vai estar sendo executado. A paz do Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. É bom a palavra, não é? Glória a Deus.